Olá, pessoal, tudo bem? Bom, prontos aí para encarar o Kubernetes, o último laboratório aí do primeiro curso, né, da trilha. Voltando aqui, né, vamos pegar aqui, vamos nos situar, né? A gente está aqui dentro da trilha do GCCF, né, do Google Cloud Computing Foundations. O primeiro curso, ele é sobre introdução a Google Cloud e computação em nuvem em si, né? Então a gente tem o curso Fundamentos de Computação do Google Cloud, né? Deixa eu abrir esse curso aqui. E nós temos, para realizar aqui, 5 laboratórios, né? A gente já fez os 4 deles. Esse primeiro aqui vocês fazem quando entram aqui na plataforma. Esse primeiro aqui, ele, ele não necessita crédito, né? Então você tem o primeiro, para começar com o Cloud Shell G-Cloud, que eu acho que é o GSP 002. Fizemos aí o GSP 001, criar uma máquina virtual. Fizemos também o GSP 067, se eu não me engano, App Engine. E fizemos agora o GSP 080, que é o Cloud Run Functions com linha de comando. E agora só falta para nós o do Kubernetes. E aí a gente fecha aqui os laboratórios do primeiro curso, tá, gente? Tá? Então, aí a partir daqui vai, se a gente ir para a trilha, né, no caso, né, vamos pegar aqui, se a gente ir para a trilha, aí a gente iria para o segundo curso, ou para o desafio, né? Vamos fazer o desafio antes de, não sei se vocês lembram, né? Aqui é um parzinho, né? O primeiro curso é relacionado ao primeiro desafio, segundo curso relacionado ao segundo desafio. Por que isso? Ah, Augusto, você tirou isso da cabeça? O que você está fazendo, né? Porque não tem a ordem lá? É que assim, quando você termina o primeiro curso, ele fala assim, ó, demonstre ainda mais suas habilidades. E aí, você tem um documento aqui que ele mostra para você qual que é o desafio relacionado aos conceitos desse curso, que é efetivamente ali o implementação do cloud do load balance no Compute Engine, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, quando você termina o curso, você está com os conceitos frescos, né, na memória para fazer o desafio. Então a gente vai sempre fazer assim, a gente vai fazer o curso 1, desafio do curso 1. Curso 2, desafio do curso 2. Curso 3, desafio do curso 3. Curso 4, desafio do curso 4, tá? Porque daí a gente pega e vai avançando ali na ordem que foi, não da trilha em si, né? Mas na ordem que o curso fala pra gente fazer, tá bom? Sem problemas até aqui, né? Isso não é complicado de entender, né? Então vamos lá. Google Kubernetes Engine GKE, né? GKE, Quick Start, GSP 100. Vamos começar aqui. Se vocês entrarem no README, né? Lembrando sempre entrando no console com aba anônima, tá? E aí, se vocês entrarem aqui no Kubernetes README, vocês têm ali, vamos ver se tem o README. Tem README. Eu quero o README. Esse aqui? Esse aqui. O que que fala, né? Ele fala o seguinte, né? Que o Kubernetes, ele foi criado, né? Há mais de uma década, né? E meia atrás. Não, desculpa. Ele foi construído por mais de uma década e meia de experiência do Google rodando workloads em escala, em produtivos, né, workloads produtivos em escala, usando o sistema chamado Borg, combinando o melhor, né, das ideias que nasceram dali e práticas, né, da comunidade. O que aconteceu, né? O Google, ele disponibilizou esse sistema Borg aqui para a comunidade, né? Quando ele... E aí nasceu o Kubernetes.
E aí hoje ele tá hospedado pelo Cloud, né, pelo Cloud Native Computing Foundation, o código dele que tem vários serviços, né, vários serviços open source, as tecnologias open source são Linux, né, tá tudo aqui, né? E aí, essa que é a ideia, né? O Google praticamente foi precursor dessa tecnologia aí chamada Kubernetes. O Kubernetes, ele é um tipo de sistema para gerenciamento e orquestração de containers. E é bem legal isso, né? Porque se você quer um recurso para gerenciamento, né, para orquestração de containers na nuvem, o Kubernetes é seu cara, porque ele consegue trazer muita coisa, muita complexidade, né, de configuração para comunicação, para comunicação desses recursos, para requisição, né, desses recursos e até mesmo de escalabilidade dos containers. O Kubernetes ele é uma tecnologia muito, assim, encaixa muito bem para esse tipo de demanda, tá? Então, essa que é a ideia aí do Kubernetes, né? E então, por que eu quis falar isso, né? Porque o serviço, né, o GKE, que é um serviço gerenciado de Kubernetes do Google Cloud, ele é um serviço referência para as outras clouds, né, no caso, tá? Ele é um serviço que está sempre, é, ele está sempre aí sendo, assim, uma referência mesmo, né? Bom, GCP 100, então esse é o Kubernetes, certo? Tem uma explicaçãozinha aqui, se vocês quiserem depois ler com um pouco mais de calma, mas ele oferece, né, várias funcionalidades ali para os microserviços, né? Balanceamento de carga, pool de nós, né? Ele tem um cluster ali, né? Escalonamento automático, atualização automática, reparação automática. Aí a gente está falando do GKE já em si, né? Porque é um serviço gerenciado de Kubernetes. E geração de registros e monitoramento, então realmente é bastante interessante esse serviço aí do Google. Tem 2 modos, tá? Eu acho que no GCCF não tem tanto. Eu acho que, não sei se eu acho que ele deve ter a explicação do autopilot, né? Mas a ideia é que o standard, ele tem 2 modos, né? O standard, ele tem um pouco mais de responsabilidade em relação à infraestrutura. Então você cuida um pouco mais do cluster em si, em relação à configuração e tudo mais, né? Escalonamento. O autopilot, assim, você paga por nó, tá? Você paga por nó provisionado, né? No autopilot, você paga por pod, no caso. Então, ele, a longo prazo, ele se encaixa um pouco melhor na curva do gráfico, né? Entre infraestrutura provisionada e demanda necessária. Sabe aquela curva, né? De custo, né? De infraestrutura e escalonamento, né? De infraestrutura. Então, o autopilot, ele é mais, por exemplo, ele escalona mais automaticamente e tal, então você tem menos responsabilidade, ele é um pouco mais gerenciado no caso, tá? E aí né, é, os engenheiros do Google recomendam muito esse modo aí, porque ele é bastante competitivo. Então tá bom. Estamos aí no Student 03918889. Vamos dar uma verificadinha se estamos com o Student correto. 03918889 e GSP 0231D6 também aqui no projeto correto. Então tá bom. Vamos já ativar o Cloud Shell. Geralmente eles têm pedido para a gente ativar o Cloud Shell, né? Já ativa, deixa ele aí se você precisar. Deixa ele ativado. Vamos recolher um pouco aqui. Então vamos lá.
Defina a zona de compute padrão para esse projeto. Então lá, ó, gcloud config set, compute region e US West 3. Sem novidades esse comando aqui, né? O que isso significa, né? Significa que o compute, quando eu não defino uma região, ou por padrão, quando você abre lá para construir máquinas, ele já vem o US West 3. Então você está padronizando a região para o projeto todo, né? Essa que é a ideia. E o Google, o GCP é muito assim, por exemplo, tudo que é cluster máquinas, o Kubernetes, ele se utiliza do Compute Engine para criar máquinas. Então a gente vai ver você vai ver as máquinas do Kubernetes provisionadas lá no Compute Engine, né? Essa que é a ideia, tá? Então vamos setar aqui para o Compute a zona, né? Para o Compute também. Tudo que é cluster, né? Por exemplo, o Dataproc também, que é um serviço de processamento de dados, né? Também usa as máquinas. Ó, diversas máquinas worker chamadas de NOS. Tem uma master, né? Então, o cluster é isso. Tem uma master node e tem os worker nodes, né? E no standard é legal que você define tudo isso, né? É bem configurável. Você define qual que é o tamanho da master, qual que é o tamanho dos nodes, tamanho do disco, o tipo do disco, enfim, você define bastante coisa. Então, nomes de cluster precisam começar com uma letra, terminar com um caractere alfanumérico e não podem ter mais de 40 caracteres. E a gente vai usar esse comando aqui, ó. gcloud container clusters create. Esse é o comando para a gente criar cluster de Kubernetes. Se fosse gcloud container clusters auto create, alguma coisa assim, seria o autopilot. Então, por exemplo, se eu venho aqui, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar clusters auto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é clusters auto, é create auto. O create auto é o autopilot. Então, ó, tá vendo aqui, ó, check autopilot, né? Ele é relacionado ao autopilot, certo? Então, esse clusters create, ele é o standard, tá? Que a gente está criando aqui. Que é aquele que eu falei para vocês que você tem mais recursos de configuração dentro do Kubernetes, né? Então, o gcloud container clusters create, a gente vai escolher o tipo de máquina E2 Medium, na zona aí US West 3C, e o nome vai se chamar Lab Cluster. Esse é o nome dele, né? E aí, gente, pode deixar um pouco aí que ele vai demorar, né? Um pouco, cluster. Geralmente, quando é cluster, assim, ele demora um pouco, tá? Ele demora um pouquinho. Ó, ele demora um pouquinho. Se a gente for lá no Compute Engine, vamos lá no Compute Engine. Aliás, ó, vamos no Kubernetes, né? Kubernetes. Se a gente for em clusters do Kubernetes Engine, a gente então vai para a aba Kubernetes Engine, e aqui em clusters a gente pode ver que tem o Lab Cluster sendo criado. Ele tem 3 nós, né? Tem 3 nós, e essas informações aqui vão aparecer depois que ele for criado. Então, quando a gente clica aqui, muitas coisas foram trazidas por padrão. E aqui você tem um progresso. Então, se você achar que você está demorando muito, por exemplo, aqui você vê, por exemplo, qualquer tipo de erro. Se teve erro, se não teve. Ó, a criação do cluster pode demorar mais do que 5 minutos. Então, é o que eu comentei com vocês. Ele demora mesmo, tá? Então, ele, ó, tá vendo que tá subindo aqui, ó? Agora já entrou a parte de configuração. Legal, ele vai fazer deploy. Aí ele vai ter mais ou menos aqui também 2/3. Aí tem o health check, a configuração do health check e tal. Então tem tudo isso, ó. Tem os nodes aqui, né? Aí os nodes, ele tem qual que é a versão, né? Aí o node pool, né? O default node pool aqui. Então, se a gente for aqui no default node pool, a gente vê aqui a versão do Kubernetes.
certo? O tipo da máquina, o tipo do disco, o tamanho do disco. Isso tudo foi definido por padrão, né? A rede, né? Qual que é a rede, a subnet, certo? Tudo foi definido por padrão. Metadado, instance groups, enfim. Eu acho que aqui, em algum momento, você poderia ver, por exemplo, quando você entrasse aqui, você veria aqui alguma coisa, por exemplo, alto, tipo uma flagzinha alto, seria do autopilot, né? Esse não é autopilot. Certo? Então, quando a gente vê aqui, olha que interessante, a gente está vendo aqui nascendo o cluster, né? Se a gente for no Compute Engine, e a gente for aqui em VM Instances, olha que legal que a gente vai ver. A gente vai ver as máquinas que foram criadas pelo, ó, in use by, né? Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou tirar esse connect aqui. Eu vou tirar também esse recommendations. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. In use by GKE Lab Cluster Default Pool. Então, todas fazem parte do mesmo pool. Então, eu tenho um pool. E o pool atribuiu, né? O pool... ele atribui a criação de máquinas. O pool é um pool de máquinas, né? É o cluster, efetivamente, né? E aí, aqui estão as máquinas, que são os nós, né? São os nodes lá, né? Que fazem parte do cluster do Kubernetes. Interessante isso, né? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, ele fala 3 nós, number of nodes. Ele estava aparecendo 3 aqui, né? No caso. São essas 3 máquinas aqui. E aí aqui, cada uma tem o seu IP externo, IP interno, né? Lembrando que o 1 e o 2 aqui são atribuídos direto para coisas tipo broadcast, né? Coisas específicas da rede ali, né? Da subnet. E aí, agora, vamos ver, ó, 3, né? Vocês viram aqui, ó, 83. Agora tá fazendo o health check. Então isso é normal, tá, gente? Demora mesmo, tá? Mas daqui a pouco ele já... Então, assim, a gente tem que criar um cluster, fazer um deployment. Então, a gente vai fazer um deploy de um serviço, um microserviço chamado Hello Server. A gente vai criar o serviço. Aliás, criar um new deployment, criar um serviço e deletar o cluster como um follow-up. Esse health check ele demora um pouquinho. Mas tá lá, né? Se a gente vê aqui agora, vou dar um reconnect aqui. A gente vê a saída, ó. Kubeconfig entry generated for lab cluster. O nome, a região, a versão do master da master, né? O IP da master. A versão dos nodes, quantos nodes tem, e o status, que agora está running, né? Que ele está running aí para nós. Certo? Então, fez aí o cluster. Tá? Então, temos o cluster gerenciado aí de Kubernetes usando o GKE. Legal, bacana, né? O que a gente vai fazer agora? A gente usa esse get credentials e passa o nome do cluster, usando, né, gCloud Container Clusters. Isso funciona como uma autenticação ao cluster. Quando eu rodo esse comando, eu tenho acesso ao nó master. Eu tenho acesso ao nó master, no caso, tá? Então agora é possível implantar um aplicativo containerizado no cluster. Neste laboratório, você executará o Hello App no seu cluster, certo?
O GKE usa objetos de Kubernetes para criar e gerenciar os recursos do cluster. O Kubernetes fornece o objeto de implantação para implantar aplicativos sem estados, como servidores da web. Os objetos de serviço definem as regras e o balanceamento de carga para acessar o aplicativo pela internet. Então, essa parte aqui vocês vão ver lá no curso. Fiquem tranquilos. Se tiver aparecendo um pouco sobre letrinhas, nosso intuito aqui mesmo é fazer o lab, mas vocês podem parar aqui, pausar aqui e rever esses conteúdos aqui, tá? Sem problema nenhum. Quem sabe a gente faça futuramente uma apresentação. Quando a gente tem acesso, agora a gente está configurado. É como se eu tivesse tendo acesso ao Kubernetes pela linha de comando. E aí a gente pode começar a utilizar o kubectl ou kubectl, da forma como você quiser falar, você pode falar. Que são, é como se fosse a SDK do Kubernetes. Eu posso começar a rodar comandos dentro do Kubernetes, né? Então a gente vai usar esse aqui, ó, kubectl create deployment hello server. Então a gente vai criar um deployment chamado hello server, que vai ter uma imagem pública aí, né, desse Google Container Registry IO, tá? Isso aqui é o caminho de uma imagem hospedada num Container Registry, que é um registro de containers, né? Um recurso do Google Cloud. E aí a gente tem esse Google Samples Hello World, Hello App 1.0, tá? Então, na verdade, a gente só está subindo um Hello App para testar o cluster. Essa é a única é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, quando a gente vem aqui em clusters, workloads, a gente agora tem o Hello Server, esse deployment aqui. E ele está utilizando um pod, tá? No cluster Lab Cluster, certo? Legal, né? Esse comando de Kubernetes cria um objeto de implantação que representa o Hello Server. Nesse caso, -image especifica uma imagem de container a ser implantada, aquilo que eu comentei com vocês, tá? Lá, usando lá o Container Registry. Tá bom. Vamos lá. Então, ó, tá vendo que aqui não atualizou automático? A gente sempre clica aqui e verifica que aqui tá puxando correto, tá? Atualizando a tarefa certinho. Para criar um serviço de Kubernetes, um recurso que permite expor o aplicativo ao tráfego externo, execute o comando kubectl expose. Então, a gente tem um container, a gente tem um serviço aqui, né, um microserviço. A gente quer expor como um serviço, né, no caso, né? Então, a gente vai fazer, ó, kubectl expose deployment hello server, que é esse aqui, né? Do tipo load balancer na porta 8080. E o que isso significa? O load balancer aqui, ele é o tipo de balanceador de aplicativo da camada 7, tá, gente? Então, o que ele faz? Ele cria um load balancer mesmo. Ele cria um load balancer e abre a porta 8080 para esse serviço aí. Então, o que isso significa? Significa que se eu for lá em load balancing, se eu for lá em load balancing, ele não vai estar aqui, né? Ou deixa eu ver se ele está aqui. Ele está aqui, ó. Ó, iOS OS 3, ele criou esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, K8 é de Kubernetes, né? Porque Kubernetes. Gente, tem gente que fala Kubernetes. Pode falar do jeito que você quiser, e não tem problema não, tá? E aí, ele criou ali, ó. Tá vendo, ó? Target Pool, tá vendo? Um front-end também, ó. Na verdade, esse aqui é o front-end, né? Ele tinha... Aquele era pro health check, se eu não me engano, né? Esse aqui agora, ó, ele expôs na porta 8080, tá? Um pass-through target pool, no caso, né? Certo? Exatamente. Aqui, ó, tá vendo? Ó, Kubernetes Service Name Default Hello Server. Legal, né?
Interessante. Então, tem gente. Isso não é ruim pensar assim, né? Tem gente que faz um Kubernetes lá e aí começa a receber custo de load balancer. Ele fala, pô, mas eu não fiz um load balancer. Aí a pessoa vem aqui, pum, dá um delete aqui, né? É comum isso, tá? Quer dizer, é mais comum do que parece, assim, né? Aí, o que que acontece? Você acabou de fechar de novo o seu serviço, né? Então, vocês viram que o GCP, ele utiliza um recurso, os recursos, eles utilizam tecnologias dos outros recursos. Para o cluster, usou as máquinas da VM, né? Do Compute Engine. Para expor o serviço, usou o load balancer mesmo, criou um load balancer lá, né? Então é importante que quando você está criando um Kubernetes, você entenda que tudo isso tem um custo agregado, tá? Mas é, é aquilo que a gente estava falando, né? Imagina um pouco, né? Imagina um pouco da dor de cabeça que tem de você administrar, fazer atualização de cluster de Kubernetes não é uma coisa muito rotineira, assim, né? Envolve uma pessoa especialista e tudo mais, né? E aí, especializada nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de operação, né? E aqui o Google, ele te dá isso como um serviço gerenciado, né? Então, é aquela coisa que a gente falou, né? Mais responsabilidade, né? Ou mais gerenciamento, menos responsabilidade, mais gerenciamento, mais custo, ou menos responsabilidades. Então, às vezes, é tudo ponta do lápis mesmo, tá? Você chega e bate na ponta do lápis e fala assim, mas se eu tivesse cluster, não preciso ter uma pessoa, um sysadmin ali, especializado nisso daí. Legal, para mim funciona, tá? Então, é tudo uma questão de você ver se isso é bom ou não, né? Tipo, se o custo para você é interessante, certo? Então, legal. Se a gente agora pegar e vier aqui no front-end, né? E eu pegar e eu chegar aqui e fazer assim, ó, http dois pontos barra barra. Aqui nós temos o nosso Hello Server. Hello World, né? Do Hello Server, lá do hostname, né? Aqui é isso aqui é um script de inicialização. Aliás, desculpa, é o serviço, né? Do container, né? Ele mostra a frase Hello World, a versão, né? Do serviço lá, do container, e ele mostra também, ele dá ele mostra o nome do hostname que está rodando esse serviço, tá? Legal, né? Interessante demais. Então, tá funcionando, certo? Beleza. Verifica aqui, né? Veja aqui se deu 75 de 100. E aí, a última tarefa que a gente tem que fazer é deletar o cluster. Olha que legal. Então, vamos deletar o cluster. Vamos lá. A gente fez, a gente pode desfazer. Então, gcloud container clusters, né? gcloud container clusters delete, ó, outra ação aqui que a gente está pedindo para o gcloud container clusters, lab cluster, tá? Lab cluster. Aí ele fala assim, o lab cluster na zona US West 3C, é isso? Você quer continuar? Aí você dá um yes aqui, tá? Dá um yes aí. E aí ele vai começar a deletar o cluster. Legal. Bacana, isso é mais para treino mesmo, né? Porque quando a gente a gente termina o laboratório, o projeto é deletado. Aí todos os recursos dentro do projeto são deletados juntos, né? Então isso aqui é mais para a gente saber qual que é o comando que a gente utilizaria para deletar o cluster. Tá bom? Vamos esperar aqui. Vamos ver se já vai.
nos dando aí alguma atualização. Kubernetes Engine. Está sendo deletado. Delete in the cluster. Os valores mostrados abaixo vão se atualizar depois que as operações terminarem. E aí, assim que terminar, a gente pode concluir essa última tarefa aqui. Mas vamos ler aqui, né? Parabéns, você acabou de implantar um aplicativo containerizado no Google Kubernetes Engine. Neste laboratório, você criou um cluster do GKE, implantou um aplicativo containerizado no cluster, criou um serviço do Kubernetes para expor, né, esse aplicativo aqui, essa aplicação, e esse deployment, né, no caso, e excluiu o cluster. E excluiu o cluster. Então, o cluster fazia parte do nosso aprendizado referente aí à criação, né, e destruição de recursos gerenciados. Demora um pouquinho, né? Mas assim que terminar, a gente pode ticar. E aí respondam aí nos comentários, né? Eu sou o Augusto, a gente tá lá na comunidade do Discord ali, do Google Cloud, do Arcade, né? Aqui do Brasil. E aí vocês podem responder nos comentários se vocês gostariam que a gente fizesse ali uma apresentação de Kubernetes. E uma apresentação introdutória mesmo, né? Só para a gente ver os principais elementos, porque aqui nesse laboratório vocês perceberam, né, que ele é bem... Ele fala bastante sobre o recurso em si, né, do GKE, né? A gente cria, sobe ali um Hello App ali só para testar, né? Expõe a aplicação e se autentica, né, no Kubernetes para ter acesso ali às configurações, expõe ali a aplicação publicamente, né, através de um load balancer e depois faz a deleção. Então a gente não fala muito sobre o Kubernetes em si, né? O que ele faz, como ele faz. Enfim, se vocês quiserem, a gente se programa aí para fazer uma apresentação em conjunto. Bom, ele demora um pouquinho mesmo, né? Mas assim, ó, pronto, deletou. Assim que deletar, aí a gente já pode ticar aqui. Já vamos fazer um refresh. Já não tem mais nada ali. E aí, agora, 100/100, pode vir aqui e terminar o laboratório. Beleza? E aí agora, então, necessariamente, o que você precisa terminar, né, para você receber lá a badge, né? Você precisa terminar as atividades. Eu acho que as obrigatórias são pelo menos, né, os laboratórios e os quizzes, tá? Então, esses são obrigatórios ali. Mas é legal ver todos os vídeos ali, é um curso muito bacana ali. E aí, quando você terminar todas, né, todas essas atividades, pelo menos as obrigatórias, você pega e aqui vai estar ticado o selo do curso, tá bom? E depois que está ticado o selo do curso, o que você pode fazer, né? Você pode vir aqui
por exemplo, e você pode vir aqui e vincular o seu perfil público, por exemplo, lá no LinkedIn. Você vai receber, né, a badge vai tá aqui para você, né? E você pode compartilhar esse perfil público depois com outras pessoas no LinkedIn, enfim, né? Fique à vontade, tá bom? Então, esse aí foi o nosso último laboratório do Fundamentos de Computação de Google Cloud. O próximo curso, a gente vai fazer o desafio, né? Vamos fazer o desafio aí do implementação do Cloud Load Balance no Compute Engine. E depois vamos atacar o de infraestrutura. E assim a gente vai dando seguimento aí em relação aos pontos que a gente precisa. A gente precisa terminar essa trilha, esse PF aqui, para ganhar os pontos lá, tá? Que estão definidos lá na ementa, tá? Então, se você entra aqui na ementa, você até pode perceber que essa trilha aqui vai dar 20 pontos, tá, gente? Então, a gente precisa desses 20 pontos aí para ganhar os swags, né, lá no final. Beleza? Gente, obrigado por acompanhar. Qualquer coisa eu estou à disposição. Só enviar mensagem, mencionar. Pode comentar aí também referente lá à apresentação do Kubernetes. E é isso aí. Bons estudos e até o próximo laboratório.